Quais equipamentos um designer gráfico deve investir para ele realmente conseguir ter os melhores resultados na profissão? Será que realmente você precisa de um computador da NASA para conseguir rodar os programas de design? Será que o seu positivo aí com o Intel Celeron ele dá conta de você rodar os principais programas de design? Bom, eu já vou adiantando aqui que nem sempre o equipamento mais caro é o que vai te tornar um designer gráfico de mais qualidade. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender melhor sobre esse assunto. Então fala turma, seja muito bem-vindo ao canal da Designer de Qualidade. Sinta-se à vontade, pegue o seu energético, pegue o seu cafezinho e claro, não esquece de curtir e comentar aqui embaixo. E se você não for inscrito ainda, se inscrever aqui no canal, porque isso nos ajuda bastante a estar sempre trazendo conteúdos novos aqui semanalmente sobre design gráfico e toda essa área da comunicação visual que a gente tanto ama. Então vamos lá, como você viu no título aqui, como eu já te adiantei anteriormente, nesse vídeo a gente vai falar sobre equipamentos no trabalho, né, de design gráfico, né? Se realmente importa a gente investir em um equipamento muito caro, se dá pra gente começar com um equipamento um pouco mais barato, um equipamento mais simples, né? Porque tem muita gente que fala, e você provavelmente já deve ter pesquisado aí, que se eu quiser rodar o Photoshop, eu tenho que ter um PC gamer, um PC da NASA. Eu não vou conseguir trabalhar com design porque eu tenho só o celularzinho, eu não vou conseguir entrar nessa profissão, e eu vou estar aqui para te sanar todas essas dúvidas aí também. Então, pra gente começar, é inegável que os equipamentos que você utiliza, eles vão impactar e vão influenciar o seu trabalho, sim. É óbvio que se você ter o melhor equipamento, se você tiver o melhor computador, se você tiver o melhor celular, ou se você tiver realmente o melhor setup, o mais confortável, realmente isso vai te ajudar a você conseguir entregar um trabalho ali em menos tempo, né? Porque você não vai ter o seu computador travando, você vai conseguir entregar até mesmo com um pouco mais de qualidade. Mas isso nem sempre quer dizer que o equipamento que você utiliza vai determinar a qualidade do seu trabalho. Porque o que é que determina a qualidade do seu trabalho? Realmente, se é um design funcional, se é um design que funciona, que tem resultado, o que vai depender disso é justamente a sua capacidade. É o que está aqui, ó, na sua mente. O que realmente vai contar é se realmente aquele design que você está criando, ele está seguindo os princípios e leis do design, se você está utilizando estratégias para aquilo ali, e se você está fazendo aquele design da forma correta ali, realmente utilizando os conceitos por trás de uma peça de design. Se você não tem nenhuma dessa base teórica do design, se você não entende nada de design, não adianta te colocar um MacBook aí na sua frente que você não vai conseguir fazer trabalho nenhum ou não vai ficar tão bom assim. Então, para início de conversa, é isso. Nem sempre e na maioria das vezes, se você não tem um repertório visual, se você não tem um repertório técnico e de conhecimento de design antes de criar um projeto, não importa qual é a ferramenta que você vai estar utilizando, que você não vai conseguir resultado nenhum. Só que é óbvio, eu sei que a depender do projeto que você for criar, a depender da área que você for querer atuar, realmente o computador mais forte é o que vai te dar a possibilidade de executar aquela ideia, de executar aquele projeto. O computador, o Photoshop ou qualquer outras coisas que você utiliza para criar o seu projeto de design, ele é apenas uma ferramenta. Por exemplo, se você vai trabalhar com manipulações de imagens muito elaboradas, com muitas camadas, com muitos efeitos, com uma baita qualidade absurda, aí realmente você precisa ter um computador mais potente para suprir aquela necessidade, para que você realmente consiga executar aquele projeto. Mas você percebe que essa ferramenta ela está sendo apenas um meio, ela está sendo apenas uma ferramenta, que o que é que vai contar para aquela sua manipulação ficar boa é o que está na sua mente. Mas claro que a ferramenta ali no meio do caminho ela é indispensável, porque se você tiver um positivozinho aí, ele vai sofrer bastante e provavelmente não vai conseguir executar aquela tarefa. Mesma coisa se você for trabalhar, por exemplo, com motion design, você precisaria de um computador mais potente para conseguir rodar o After Effects, por exemplo. Então essa é a mensagem que eu quero te passar antes da gente adentrar aqui na parte mais técnica de fato, né? É para você entender que você não pode se frustrar, que você não deve se frustrar se você não tem o melhor equipamento hoje, se você não tem o melhor computador hoje. Você tem que começar com o que você tem. Eu sei que muitas vezes a gente quer ter tudo perfeito para começar, né? Realmente a gente fica se cobrando muito, porque a gente vê muita gente que é referência no mercado aí com grandes computadores, com grandes equipamentos, né? Você pode me ver aqui com o MacBook na minha frente, aqui no escritóriozinho bacana, numa cadeira confortável, mas nem sempre foi assim. Eu nem sempre tive um MacBook, eu vim ter esse MacBook aqui em 2024, né? Vim ter esse MacBook esse ano, coisa que eu penei bastante para conseguir. Eu
comecei trabalhando lá com um computadorzinho de mesa lá, um i3 com 4 GB de RAM. Depois eu regredi para um notebook positivo com Intel Celeron, porque eu não tinha grana para comprar um notebookzinho. Então eu rodava, penava para utilizar o Photoshop naquele notebookzinho. Depois eu evoluí, peguei um computador um pouquinho melhor. Depois eu fui para um Dell G15, né, que é um computador, um notebook gamer, e depois eu migrei aqui para esse MacBook. E assim, não é o melhor MacBook. Esse aqui é um MacBook Air, mas era o que dava para mim no momento e tá me suprindo tranquilamente. O MacBook ideal para mim realmente seria o MacBook Pro, só que no momento não dá, mas isso aqui me supre, entendeu? Isso aqui eu consigo resolver a maior parte dos meus problemas. E aí é o que vai acontecer na nossa vida. A gente vai tendo camadas e a gente vai tendo etapas da nossa vida que a gente vai elaborando e vai passando aos poucos. Então não se desespere, não se esperneie aí se você não tem o melhor equipamento hoje. Comece com o que você tem. Agora vamos entrar aqui de fato no conteúdo, né? Vamos parar de enrolar, de forma prática. O que é que seria ideal para você começar aí de equipamento que você precisa ter e o que é que você deve se atentar, principalmente voltado para computador? Qual a melhor configuração de computador que você deve ter, né? Que é necessário para você conseguir, né, rodar tranquilamente. Eu vou entrar no mérito aqui do que é necessário, daquilo que é um ótimo cenário, um cenário mediano. Eu não vou entrar aqui no fato do pior cenário, assim, você vai precisar de no mínimo isso, porque a gente não pode ficar objetivando o mínimo, a gente vai pelo menos pegar uma média ali. Você vai ter o caminho dos computadores de mesa, né, dos desktops, ou você vai ter o caminho dos notebooks. Nesse caso, eu vou te passar aqui as configurações mínimas que você deve prestar atenção ali, aquelas configurações que são um cenário ideal para você conseguir ali realmente ter um bom desempenho. E eu não vou te listar aqui esse notebook, aquele notebook com essa versão aqui, porque esse vídeo aqui ele vai durar por muitos anos e pode ser que você esteja vendo esse vídeo aqui muito tempo depois e talvez os equipamentos que eu indicar possam não estar mais em linha, né? Não pode estar mais sendo produzido, pode ser que o preço tenha aumentado, diminuído, pode ser que não valha mais a pena, pelo tempo já tenha novas atualizações, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. E claro, porque vai depender basicamente do seu gosto, do seu bolso aí, das suas características, daquilo que você realmente objetiva em um computador. Pensando em custo-benefício, na máquina, do poder de processamento, daquilo onde você vai conseguir realmente gastar menos por uma quantidade maior de processamento, o melhor caminho para isso seria o desktop, seria o computador de mesa. Por quê? Porque pelo mesmo preço de, por exemplo, um notebook gamer, você consegue montar um computador muito mais parrudo do que aquele notebook. Então você consegue colocar melhores placas de vídeos, melhores processadores, você tem toda a capacidade ali de ficar alterando, né, as configurações daquele computador. Só que aí você tem um problema, né, que você vai precisar comprar todos os outros periféricos, né, mouse, teclado, monitor, tudo aquilo ali à parte, não vai ter tudo incluso, como por exemplo no caso de um notebook. Mas se você analisar direitinho, acaba saindo mais valendo a pena nesse caso. E também você perde a portabilidade, né, de um notebook ali. Você não vai ter toda a facilidade de notebook, mas vai depender do seu gosto, vai depender do seu uso. Mas falando de processamento, realmente, o que é o mínimo necessário, o que é o cenário ideal para você ter para rodar os projetos de design. Então, falando de processador, eu recomendo para você no mínimo um Core i5 ou equivalente, no caso da linha Ryzen, o que é equivalente com Core i5. Mas eu tenho um Core i3, eu tô pensando em comprar um Core i3, eu já comprei um Core i3, não vai me servir, tenho que jogar fora. Não, calma. Um Core i3, ele vai rodar sim, pode ser que você consiga realmente fazer alguma coisa, só que aí você já está no cenário do mínimo. Eu tô te passando aqui o cenário ideal. Realmente, se você testar aí, se você baixar, pode ser que rode, mas não vai ser na melhor configuração. Então não posso mentir para você aqui, dizendo e te indicar você comprar um i3, que vai ser a melhor coisa do mundo, quando na realidade pode ser que te trave muito, pode ser que não te supra a necessidade, porque eu não sei a sua necessidade, meu amigo. Então pelo menos um i5 aí. Se puder um i7, maravilha, você vai estar tranquilamente aí, tranquilo. Partindo para a memória RAM, que é essencial que você tenha a maior quantidade de memória RAM que você conseguir, porque dentro do nosso trabalho de design a gente utiliza bastante memória RAM, principalmente nos programas ali como o Photoshop e os programas da Adobe, por exemplo.
eles consomem muita memória mesmo. E fora que nós, como quando estamos criando, a gente tá sempre com o Google ali, com o navegador aberto, né? Buscando imagens, buscando referências, com várias abas abertas ali buscando materiais, e isso pesa muito, principalmente se você usa o Google Chrome. Então é imprescindível que você tenha boa memória RAM, uma boa quantidade. O recomendado hoje aqui, né, em 2025, né, basicamente 2025, é no mínimo 16 GB de RAM. Ah, eu tenho 8, eu vou comprar 8. Segue o mesmo parâmetro do que eu falei do processador. 8 vai dar para rodar? Vai. Eu já tive computador de 8 GB de RAM, mas o tempo tá passando, as coisas estão evoluindo e logo 8 GB de RAM não vai dar conta de você conseguir executar com a melhor qualidade. Você vai começar a ter gargalos. Pode ser que rode? Pode. Mas aqui o cenário ideal é 16. Se tiver um pouco mais de grana, vai logo para 32 que você vai ficar tranquilamente aí, de boa. Passando para processamento gráfico aí, placa de vídeo. É necessário você realmente ter uma placa de vídeo? Olha só, depende do processador que você vai utilizar e depende do seu uso também. Então, por exemplo, se você vai fazer apenas design ali, né, de fato, apenas algumas artes ali, até mesmo manipulações, né, não é tão necessário que você tenha uma placa de vídeo ultra parruda, né? É necessário que você tenha uma placa de vídeo ok, né, de boa ali. Muitas vezes processadores aí já da Intel dessas gerações aí, elas já tem umas boas placas de vídeo integrada. Então nem sempre você vai precisar comprar uma placa de vídeo, uma 4090, por exemplo. Mas se você vai trabalhar com motion design, com edição de vídeos, com esses equipamentos mais parrudos, e se você quer utilizar a sua máquina para jogar também, aí sim é necessário que você tenha uma placa de vídeo. E qual placa de vídeo? Aí vai depender exatamente do seu uso. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque para design a mínima ali já vai te suprir tranquilamente. E aí falando de armazenamento, né? Onde é que você vai armazenar essas coisas? Nessa altura do campeonato, como você bem sabe, você tem que utilizar SSD. HD, meu amigo, esquece, né? Isso aí já é do tempo das cavernas, não se utiliza mais HD basicamente hoje em dia para computadores, apenas para armazenamento de backup. Então é necessário que você tenha um SSD, porque isso vai te ajudar muito mais, você vai ter muito mais velocidade no seu trabalho aí. E qual a quantidade de armazenamento? Aí vai depender dos seus projetos, mas no mínimo 512 GB de armazenamento, porque dentro do projeto de design a gente sempre tem vários clientes, vários arquivos que pesam bastante, então ter no mínimo 512, porque o que você vai utilizar no seu computador, dos seus programas de design também, que também utilizam muita memória e muito armazenamento. Então essa é a quantidade mínima. Então, por exemplo, esse MacBook que vocês estão vendo aqui na tela, ele tem 256 GB de armazenamento. Poxa, vai, só 256? Sim, só 256. Por quê? Porque, cara, se eu fosse subir aqui, por exemplo, para 512 e 1 TB de MacBook, cara, aumenta muito o valor, mas aumenta muito mesmo. Se for de 256 para 512, já vai R$1.500 para R$2.000. Se for para 1 TB, já vai R$3.000, R$4.000. Meu amigo, eu não vou pagar isso apenas por armazenamento. Então, o que é que eu fiz? Eu comprei isso aqui, ó, um SSD externo, esse bichinho aqui da Samsung, que obviamente ele também não foi muito barato, isso aqui eu acho que foi R$1.000 quando eu comprei, mas foi muito mais barato do que eu pagar pela memória interna ali de, por exemplo, 512 eu ia pagar 1.500, ou seja, por 256 GB a mais, 250 e poucos GB a mais, eu ia ter, né, gastar R$1.500, aqui por 1 TB eu paguei os 1.000, e a melhor coisa também é que fica tudo armazenado aqui, se eu precisar trocar de computador, é só eu tirar isso aqui e plugar no outro computador. Então você pode fazer isso também, caso você deseje. Então é basicamente essas configurações que você precisa para realmente você ter o mínimo ali necessário para você rodar os programas de design. Isso tudo eu te falei sobre a configuração realmente de desempenho. Só que quando se trata de design, a gente tem outra coisa muito essencial, que assim é crucial também, que é o monitor, que é a tela que a gente vai estar utilizando para fazer as nossas criações, porque a gente precisa de uma boa tela e principalmente de uma boa qualidade de cores quando a gente está enxergando ali, para realmente ter um resultado satisfatório dentro do nosso projeto. Porque se a gente não tem uma boa tela e um bom monitor para a gente visualizar as nossas criações, pode acabar tendo aquela confusão de, por exemplo, no celular você enxergar uma cor e no notebook outra cor. Então assim, a maioria dos computadores, dos notebooks, eles infelizmente não vêm com as melhores telas, eles vêm com as piores telas possíveis. Então, para economizar, as empresas colocam ali telas horríveis.
Então, por mais que a tela tenha 165 Hz, por exemplo, isso aí só serve para quem vai utilizar o computador, por exemplo, para jogar, mas para design isso não serve. A gente precisa que as telas que a gente esteja trabalhando, que a tela que a gente esteja trabalhando, ela seja pelo menos do painel do tipo IPS e que ela tenha no mínimo 99% de sRGB, ou seja, que ela atenda no mínimo 99% da gama sRGB, que é a principal gama de cores utilizada na maioria das telas. Onde é que você vai conseguir isso? Em notebooks, normalmente são notebooks mais caros que oferecem esse tipo de tela. Se você tiver dinheiro para investir nisso, vai por esse caminho. Mas se não, eu recomendo você pegar um monitor externo mesmo, porque monitor externo é bem mais barato, você vai pagar menos de R$1.000 por um monitor com essa configuração. Então tem monitores da Samsung, monitores da Acer, se eu não me engano, que você tem essa qualidade aí, que você tem pelo menos 99% de sRGB e um painel IPS. Se você vê a siglazinha painel TN, foge dela, porque é um painel horroroso. É aquele tipo de painel que você, quando você move um pouco a cabeça, quando você move a tela um pouco de lado, ela fica toda escurecida, fica toda cinzenta, sabe? A maioria dos notebooks utilizam essa tela e para trabalhar com design ela não é boa, porque a depender da posição que você esteja ali, vai acabar atrapalhando bastante a visualização. Então essa configuração que você precisa ter no seu monitor também. E sobre periféricos no geral, né? O que é que você precisa? Aí vai depender do seu gosto. Por exemplo, mouse, por exemplo, teclado, essas outras coisas vai depender muito do seu uso. Isso aí não tem uma regra. Se o teclado é mecânico, se não é, vai depender do seu gosto. Eu, por exemplo, tenho esse mouse aqui da Logitech, é o MX Master 3, que é o mouse top de linha deles lá. Então, se eu não me engano, na época eu paguei uns 300 e poucos reais nesse mouse aqui. É luxo, né? Esse aqui você não precisa de um mouse desse. Tanto que hoje em dia eu quase não estou utilizando ele. Eu utilizo mais o touchpad aqui, o trackpad do MacBook. Mas ele é um mouse bom, né? Um mouse que tem várias funcionalidades, mas é só firula mesmo. Você não precisa disso aqui. Você não precisa investir tanto nisso. Ou em um teclado top de linha aí, com várias funcionalidades. Aí vai depender do seu gosto e da sua produtividade, daquilo que você mais gosta, entendeu? Sobre mesa digitalizadora, muita gente pergunta se realmente é necessário ter uma mesa digitalizadora para trabalhar com design, e a resposta é que não é necessário. Eu mesmo não tenho mesa digitalizadora, nunca tive e não tenho interesse nenhum em ter, porque eu não sou bom de desenhar, eu não sou bom em rabiscar nada, até minha caligrafia é feia, então para mim não faz sentido nenhum. Mas se você é ilustrador, se você gosta de ter uma precisão maior na hora de pincelar, na hora de desenhar, aí eu recomendo sim para você. Mas para o meu caso, para o meu uso, não serviu, e eu acho que para a maioria das pessoas também não serve. Muitas vezes vai ser um dinheiro gastado à toa também. Então é basicamente disso que você precisa de equipamento para você começar a trabalhar com design. O que eu te passei aqui são coisas, né, básicas aí, a minha recomendação, e o que eu te passei aqui, o que eu te falei no início, não se deixe limitar por equipamentos. Comece com o que você tem, e eu sempre gosto de reforçar isso. Não se limite com os equipamentos que você tem hoje. Comece com o que você tem hoje, vai juntando dinheirinho, vai conseguindo seus primeiros clientes, vai conseguindo seus projetos, e aos poucos você vai investindo em equipamentos melhores. A questão é que você não pode desistir, não pode se desanimar, não pode parar apenas se você não tem o melhor equipamento no momento. E para você que já tem bons equipamentos e tudo mais, e tá pensando se quer dar um próximo passo e fica pensando, qual é a hora de investir em um equipamento melhor? A resposta para isso é que o melhor momento, o momento certo, é aquele momento onde você vê que as ferramentas que você tem hoje já estão te limitando, já estão te atrapalhando ali. Por exemplo, se o seu computador, quando você comprou, era bom, mas com o tempo ele foi ficando ruim, foi começando a travar, foi começando a te atrapalhar, aí sim pode ser o momento certo. Quando o seu mouse começar a falhar, der problema, quando o seu monitor começar a dar problema, aí sim você consegue trocar. Mas quando tiver tudo certinho ali, tudo ok, não precisa, só vai, né, realmente buscar outro patamar por luxo mesmo, né, caso você queira e tenha esse apreço aí em melhores equipamentos, os equipamentos mais atualizados. Então é isso, recapitulando, use as ferramentas que você tem ao máximo e principalmente foque sempre em melhorar o que está aqui, ó, na sua mente, para que você não dependa apenas de ferramentas para você conseguir o seu melhor projeto, porque não é o melhor computador, não é o melhor software que você vai utilizar
que vai realmente te dar o melhor resultado no design. É o que está na sua mente, é a sua capacidade de resolver problemas, é todo o seu repertório técnico e visual que você desenvolve. Então você precisa aprender a se tornar um designer gráfico mais completo, um designer realmente de qualidade. E você aprende tudo isso na Escola Designer de Qualidade. Você aprende lá tudo que um designer gráfico precisa para se tornar realmente um designer de sucesso, um designer completo. Na Escola Designer de Qualidade, você tem acesso a mais de 20 cursos completos dentro de uma única assinatura, dentro de uma única plataforma. Cursos esses que vão desde além a teoria, desde o básico, ou seja, você vai aprender todos os princípios e as leis do design, tudo que um designer gráfico precisa saber realmente de fato na parte teórica. Você vai aprender todas as ferramentas como Photoshop, Figma, Illustrator, Canva também. Você vai aprender criação de projetos de social media, criação de projetos de impressos, vai aprender criação de carrosséis também. Enfim, uma gama muito grande, além de que também tem toda uma plataforma te ensinando toda a parte empreendedora e de fato como você realmente consegue prospectar clientes, se posicionar no mercado e sobre marketing para designers. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso, vai aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição para você entrar na nossa página e conhecer um pouco mais sobre tudo que a gente oferece na Escola Designer de Qualidade. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado bastante claro para você de que o equipamento de fato não é o que vai te entregar o melhor resultado, mas também o equipamento, se você tiver um equipamento bom, ele vai sim te auxiliar a entregar um resultado com mais velocidade e um resultado ali sem problemas nenhum. Muito obrigado por ter assistido até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e fui!